Boa tarde. Quem é? Tem muita gente que eu não conheço. Quem é que não é da graduação da economia ou das RI? Tá, mas esses que não... Quem é que não é da graduação, mas é do mestrado, de alguma área da economia? Tá, tudo bem. Então, qual é que era a nossa ideia aqui? Né? Primeiro, inclusive, apresentando para vocês o Capeta, né? O Capeta, que tem esse nome muito fantástico, né? A ideia é que ele nasceu de um projeto de pesquisa, um pouco na prática, inclusive, para abarcar o nosso querido orientando ali da Unicinos, o professor Bruno Rocha, mas também porque eu, como professora da economia e das RI, sempre senti falta de uma discussão, como eu chamo de riqueza junto com o poder, né? Eu costumo dizer para o pessoal das RI no primeiro dia de aula, qual é que é o objeto de vocês, né? E, do meu ponto de vista, talvez o pessoal das RI até discuta isso, né? Até porque existe a ciência política, etc e tal, mas, do meu ponto de vista, o objeto deles, né, o pessoal da RI, é o poder. E o objeto da economia é a riqueza, não tem outro. Se a gente tivesse que definir numa palavra, né? Ainda que vá ter N discussões aí. Só que a gente está careca de saber que riqueza e poder, né, se super definem, se super relacionam um com o outro. E a ideia era de um pouco estudar isso. E o que era muito interessante é que já na época de eu desenhar aí esse projeto de pesquisa, ele não era para ser só um projeto de pesquisa, ele era para juntar estudantes que tinham passado por mim aqui na URGS e ficaram um pouco amigos, um pouco pesquisadores de temas que viviam me perguntando coisas, né? O Bruno Chay, que está no Rio de Janeiro fazendo uma tese de doutorado muito interessante, que vai pegar a coisa da finança, inclusive fazendo pesquisa antropológica, conversando com o pessoal, vendo como é que se opera ali dentro os interesses, né? Que é tudo que junta a questão do poder e da riqueza. O Bruno Gastal é outro, né? Que acabou de defender monografia agora sobre neoliberalismo e financiarização na América Latina, com foco no México, também faz parte do Capeta, muito interessante. O Pedro, que está no doutorado na USP, que fez RI, fez mestrado em RI para depois fazer graduação em economia, está devendo inclusive a monografia da economia, né? O Rafael Paim, que também é do Capeta, que já está fazendo monografia agora sobre MMT, né? Digamos que dentro do grupo é o cara até que mais entende disso. O Gabriel da economia, que deve estar chegando já, que também tem um pouco mais de entendimento dessas coisas, mas o resto do nosso grupo do Capeta é muita gente da RI, muita gente que foi pegando meio no tranco, né, alguns conhecimentos de economia, mas que teve uma hora que a gente sentou, passamos um semestre, que foi 2018-1, né, só discutindo essas questões de dinheiro, né, de finanças. Por quê? Porque, óbvio que a gente não quer abarcar toda a quantidade de temas que envolvem riqueza e poder, Estado e capital, né? Digamos que o poder possa se definir num conceito-chave na nossa época moderna, que é o Estado, né? Os Estados nacionais e como é que eles se confrontam, inclusive, com a coisa do capital global, né? Então, fechando tudo, né, num tema específico, a gente pegou a coisa do dinheiro e das finanças, né? E fomos estudando, né, meio que nivelando ali entre nós, né? Muita gente nunca tinha lido lá Conceição Tavares, né, lá da perda da hegemonia americana, né? Texto de 80 aí, né? Pois é, muita gente ali viu aquilo na primeira vez. Tivemos coragem de ler aquele complicadinho lá do Franklin Serrano, né? Mostrando como é que no Brasil que o Banco Central não pode financiar diretamente o Tesouro, mas na prática acontece a mesma coisa. Enfim, fizemos um nivelamento ali entre nós. E fomos, nessa época, nos aproximando mais dessa bibliografia, dessa literatura de MMT. Né? MMT, Modern Monetary Theory. Hoje eu acho que todo mundo tá sabendo, inclusive, o que é isso, até pelos jornais, né? Muita gente deve ter acompanhado aí toda a discussão em torno do André Lara Rezende. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, não sei, eu tive o trabalho de editar um vídeo, né? Não sabia fazer isso, aprendi, já esqueci de novo, né? Mas eu aprendi a editar um vídeo de alguém, não meu, né? No YouTube, só porque eu queria pegar os 10 minutos chaves de uma fala do Lara num evento na FGV, com Lisboa, com Pessoa, né, com aqueles caras muito tradicionais, e que o André Lara dá um banho, não apenas falando dessas questões, mas falando de economia, de modelos matemáticos, de irresponsabilidade nas interpretações, irresponsabilidade que toca até as Mirias Leitões da vida, né? Então
eu tive o trabalho de pegar 10 minutos ali, recortei, foi ótimo. Coloquei na internet, uma porção de gente viu, uma porção de gente foi atrás do debate mais longo, né, de 2 horas. Enfim, isso já faz anos, né? Agora, esse ano, não sei se vocês acompanharam, se não acompanharam, procurem, né, os textos que o André tem escrito para jornais, né, e que explicitam, né, o desconforto da ciência frente a uma questão que ficou patente. E agora um pouco até já entrando no nosso tema, né? O que ficou patente? Que a compreensão do dinheiro, da dívida, né, da dívida pública, da inflação como um excesso de moeda em circulação, por mais que isso não cole em quem estuda pra caramba a economia, né, cola demais no público, né? Todos nós aqui já vimos os famosos discursos que aparecem no Jornal Nacional, né, se bobear 3 vezes ao dia, né, martelando na cabeça das pessoas que o Estado é que nem o pai de família, né, que não pode gastar mais do que ganha. Então, é isso que cola nas pessoas. Muito bem, pessoal, o mais interessante da MMT é que ela está tendo o motivo internacionalmente, né, que ela tem sido super falada, que nem aqui tem essa pegada Lara Rezende, né? Para quem não conhece, é um economista não apenas importante academicamente, mas ele estava por trás do plano real. Vocês lembram? Né? O plano real, de, né, debelar a inflação brasileira, papapá, né? Lá pelas tantas ele era conhecido inclusive como Larida, porque era o Lara Rezende e o Pércio Arida. Né? Todo mundo deve lembrar também quem é o Pércio Arida e tal. Muito bem, que nem esses personagens são chaves no Brasil, uma personagem chave lá fora é a Alessandra Ocasio-Ruiz. Né? Todo mundo deve conhecer também o nome dela, né? É uma candidata que foi eleita pelo Partido Democrata nos Estados Unidos, por um movimento muito interessante do Partido Democrata nos Estados Unidos, porque na prática não é nascido dentro do partido, né? É aquela coisa que eu falo que eu ainda sou otimista hoje em dia, né? Uma gurizada que entende de computação, de plataformas, e que entende também de financiamento de campanha, de produção de conteúdo para campanha, e tem uma pegada mais radical e até socialista, pessoal. Né? Então, isso está existindo hoje nos Estados Unidos da América. Esse pessoal teve todo um trabalho para ir atrás de candidaturas potenciais, né? Pegar essas candidaturas. Quem quiser ter um resumo disso, assista um documentário que até outro dia estava no Netflix, que chama-se Virando a Mesa do Poder. Né? Tudo bem que ele tem aquela pegada meio, né, romântica, contando a história da Ocasio, né, a bonitinha, mas o que tem por trás, procurem também em outras fontes, na Wikipédia tem um resumo de quem é esse pessoal, né? Que na real, se é que eu me lembro dos números, eles conseguiram colocar 88 candidaturas em ação e dessas elegeram um quarto, 21, 22, não me lembro bem. Olha que grau de aproveitamento, tá? E presta atenção, isso comendo vagas tradicionais do Partido Democrata, que nós todos estamos carecas de saber, para voltar na nossa questão aqui de dinheiro, né, e poder e riqueza, né, que o Partido Democrata, como todos os partidos mundiais hoje, estão capturados pela finança, né? Então, você começa fazendo um trabalho político meio dentro de casa, né? A Ocasio derrubou um sujeito importantíssimo na política dentro de Nova York, que estava ali no poder há não sei quantos mandatos, né? Muito bem, por que eu estou contando essa história para vocês? Porque os assessores economistas da Ocasio são todos ligados à MMT e têm feito propostas. Então, veja bem, vocês estão sacando que eu já estou dando um recado aqui, né? Eu falo rápido, mas o que vocês estão pegando, né? O nosso grupo, Capeta, Capital e Estado, que tem tudo a ver com riqueza e poder, ok? A discussão teórica no Brasil, ok? Que já chegou nessa questão do que é a moeda, o que é o dinheiro, o que são os preços, o que é a dívida pública, ok? E, no limite, por que o maior equívoco de todos são as políticas de austeridade, né? Batizadas pelo pessoal mais heterodoxo de austericídio, né? Porque significa que com elas você mata a população e, se bobear, a nação, né? Como a gente está vendo aqui agora. Muito bem, no Brasil. Lá fora, essa discussão está ganhando muito mais ímpeto, ok? Os textos do pessoal vêm aí desde 2007, 2008, muitas discussões entre eles, né? Não é tudo muito resolvido, ok? Mas esse pessoal, além de ter uma discussão teórica, eles têm propostas de política, ok? E
eu tô fazendo essa propaganda toda para vocês, mas é para todo mundo ficar com a aguinha na boca, porque isso é amanhã, ok? Amanhã, um cara que tá vindo para cá, né, financiado pelo meu salário, aí, atenção, pessoal, ouçam todos, entendeu? Mas, enfim, é isso, né? Temos que fazer, depois a gente vai atrás, recupera, vocês fazem uma bolsa aposentadoria para mim, porque eu não sou dos privilegiados, ok? Mas, enfim, que é um rapaz super estudioso desse negócio, não é um acadêmico com títulos e babá, mas é alguém que passou pelo meu crivo, né, de quem entende das coisas. É um guri que tem uma formação muito interessante. Ontem ficamos falando horas, né? Já trabalhou aí na IBM, trabalha hoje numa empresa chinesa, entende muito de SUS, entende muito de finanças, de seguros, enfim, vocês vão ver que interessante. E o que a gente combinou? Eu vou fazer todo um introito, né, para chegar na MMT. O que significa isso? Nós vamos afundar na coisa aqui do dinheiro, da teoria do dinheiro estatal, né? O que a gente sabe sobre isso, o que as teorias econômicas meio que antecipam isso. Vou fazer uma discussãozinha sobre marxismo, né? Porque é uma coisa que o nosso Gabriel, que não está aqui agora, já escreveu sobre isso e tal, enfim, mas é um ponto também interessante aqui. E amanhã, o que o Paulo vai fazer? Ele vai aprofundar nas questões de política da MMT, entre elas, fundamentalmente, a questão de pleno emprego, ok? Então isso é muito chave, eu sei que o pessoal do mestrado também tem um grupinho que discute isso, não, que é muito interessante. Então, legal, tem toda uma questão teórica, né, e uma questão de sugestão de política econômica, ok? Bom, eu também vou chegar um pouco aqui na questão teórica, mas eu vou fazer todo um introito, digamos, histórico, filosófico, né, conceitual, que é pra gente meio que nivelar. De repente muita gente já sabe o que é, outros não sabem, né? Tá nesse pique meio gravação, então se vocês ficarem perguntando durante, a voz não pega, eu tô pensando em fazer meio palestrão mesmo, né? Mas se alguém tiver uma pergunta do tipo, porque eu não entendi isso, ou então eu discordo muito disso e vai atrapalhar na sequência, aí vocês me digam. Pode ser? Muito bem. Então tá, dá um close ali só para vocês verem que bonitinho o logo do capeta, né? É aí o dinheiro chifradinho, né? O dinheiro não necessariamente é isso, ok? Eu costumo dizer que o dinheiro é do bem, tá? Eu, num certo sentido, inclusive, discordo daqueles que acreditam num comunismo meio idealizado, onde não tem exatamente Estado e dinheiro, tá? Eu acho que não. Eu acho que tanto o Estado como o dinheiro são... O Estado mais é uma instituição, mas o dinheiro é uma instituição, e a moeda nacional é uma instituição chave da Constituição do Estado, como nós vamos ver aqui, e eu chamo isso aí de instâncias de mediação. O que significa isso? Sem mediadores, a relação indivíduos-sociedade não existe, ok? O que você pode fazer é tornar essas instâncias o máximo democráticas possível, ok? Coisa que elas não são hoje, ok? Mas, enfim, se alguém quiser discutir esse super tema lá na parte depois do nosso intervalo, bora lá, né? Então o Estado vai ficar, então o dinheiro vai ficar, né? Num certo sentido, sim, ok? Ainda que a gente vai ver como é que eles vão se transformar pra caramba, como no passado também eles se transformaram pra caramba, tá? Então, não necessariamente o dinheiro tem um chifrinho, um rabinho demoníaco, mas hoje em dia, sim, né? Hoje em dia, um bocado. A gente vai falar sobre isso. Então, já expliquei para vocês um pouco disso aqui ali em cima, capital, Estado, riqueza e poder. Estávamos falando agora sobre isso, essa coisa do social, porque se eles são instância de intermediação, né, eles são construídas dentro da sociedade, dentro das comunidades, ok? Os indivíduos não existem previamente às comunidades. E esse é todo um equívoco que a teoria monetária moderna vai partir disso, né? Toda a teoria do dinheiro mercadoria, né, a gente vai ver já, ela foca nessa coisa de que indivíduos estão lindos, leves e soltos no mercado trocando seus produtos, né? Mas como assim? De onde isso saiu? Ninguém conta, ok? E pior, a economia conta isso como uma fábula, né, que meio que compra a atenção de todo mundo e substitui na cabeça de todo mundo a necessidade de fazer pesquisa histórica sobre isso. Muito bem, hoje não cola mais. Ok? Porque muita pesquisa histórica foi feita em cima disso e você não acha uma sociedade onde isso acontece, onde o dinheiro nasce como um facilitador das trocas entre indivíduos, né? Então a gente vai ver um bocado disso.
Mas isso para mostrar para vocês aqui onde é que está o social da coisa, né? Por trás de toda essa coisa de riqueza e poder e do próprio dinheiro, o que tem? Sociedade, ok? E indivíduos ali dentro, ok? Mais individualizados ou não, né? Todo mundo deve sacar que o próprio processo histórico da humanidade, anterior ao capitalismo e talvez posterior a ele, né? O Marx tinha uma frase que eu acho chocante. O Marx dizia que a gente está apenas na pré-história do homem. O que significa isso? Do fim do capitalismo para frente é que a gente vai ter a história do homem, os indivíduos fazendo a sua própria história. Até aqui os indivíduos estão um tanto quanto muito amarrados na problemática toda exploradora, alienadora do capitalismo. Quando eu estou muito de mau humor e pessimista, eu discordo do Marx e falo, fudeu! Ok? Não vai rolar isso, a gente passou do ponto, a gente está vivendo uma super, hiper individualização, os indivíduos estão se esvaziando, inclusive, daquilo que poderia capacitá-los como sujeitos da história, portanto, já era, Sei lá, talvez, quem sabe, não, Estamos aqui para ver. Muito bem, já falei isso um pouco para vocês também, essa coisa da MMT ter essa pegada histórico-antropológica, e ela vai ter tudo a ver com a questão da dívida. Ok? Então, bora lá que já a gente vai entrar mesmo nisso. Só estou anunciando aí os temas da aula, Então, o que eu estou dizendo para vocês? A MMT, que é o nosso objeto fundamental aqui desse mini curso, ela é uma teoria monetária, ok? Alguns indivíduos da MMT, tem um grupo no Facebook que discute isso, o grupo MMT Brasil, alguns indivíduos ali dentro falam uma coisa que me deixa muito irritada. Que é quando eles dizem, mas a gente só está descrevendo como é que as coisas funcionam, Que coisas? O dinheiro hoje, quem emite, quem não emite, como é que funcionam as reservas bancárias, para que serve a taxa de juros, a gente só está descrevendo, entenderam? A coisa que, por sinal, hoje em dia, até presidentes de Banco Central fazem, Recentemente, o presidente do Banco Central inglês, tá, mas eu falo, não é só isso não. Não é só isso não, e muitos MMTistas, essa frase que eu tirei do Ray, que é fantástica, está dizendo, não, o que a gente quer é fazer uma teoria da moeda na era estatal, ok? Isso é tchan, pessoal. Pra vocês terem uma ideia, isso é desde o Keynes. O Keynes dizia, olha, o dinheiro do qual eu estou falando, a moeda da qual eu estou falando, tem 4.000 anos. Muito bem, os trabalhos recentes dos antropólogos aí ligados ao MMT dizem a mesma coisa, O fantástico livro do Graeber, que esse é outro que vocês podem anotar, eu costumo dizer, comprem e deem de presente para o pai no Natal e leiam antes, Ou depois também, Mas é um catatal aí de 800 páginas, que conta os 5.000 anos de história da dívida, E imaginem que ao estar falando de dívida, ele vai estar falando de dinheiro. E de dinheiro nessa pegada moeda estatal, como a gente vai ver aqui. Muito bem, e já falei para vocês também que a MMT tem essa pretensão de ser propositora de políticas, ok? Certo? No caso dos Estados Unidos isso fica muito flagrante, No caso brasileiro a gente fica muito nessa de que nós somos anti-austeridade, mas a gente ainda está correndo atrás, Mas vocês vão ver isso com o Paulo amanhã e vai ficar bem legal, vocês vão ver que tem toda, já devem ter ouvido falar nisso, no Green New Deal, Então, outra coisa super inteligente é que tem toda essa pegada ecológica, Vamos e convenhamos, vai ter muito investimento necessário a gente fazer para a gente recuperar o planeta, Quem sabe a gente mobiliza o trabalho social da humanidade nisso e com uma outra intenção sem ser a mera acumulação de capital que leva à super concentração da renda e à própria destruição ambiental. Ok? Todo mundo pegou até aqui? Poder e riqueza, Estado e capital, dinheiro no centro, Pegando a coisa social, que é isso aí que se trata, e o social ele é sempre histórico, não tem como não ser, você não fala de um social genérico, a não ser se homo econômico racional neoclássico, por exemplo, que de social não tem nada, de histórico não tem nada, e é uma construção absurda, ok? Sequer base psicológica tem, Então, não é nada disso, ok? É uma outra pegada, essa pegada dá em teoria nova e dá em política econômica nova. Ok? Super interessante. Eu tenho dito, por exemplo, que os partidos no Brasil estão atrasados em relação a isso. Tem pouca gente dentro dos partidos que já está começando a discutir o que é muito interessante, Mas nós estamos atrasados, temos que correr com o bonde. Bora lá. Por falar em correr com o bonde. Bom, eu vou tentar levantar, trazer o microfone e não quebrar tudo aqui, porque senão fica meio chato. Deixa eu ver se está centrado aqui.
Toda a nossa intenção de gravar essa aula é porque muitas dessas pessoas que a gente até conversa, né, no Brasil aí, falam, ô, gente, já que vocês estão fazendo essa iniciativa legal de fazer um curso aí, gravem e mandem pra gente. Então, a intenção é essa. Então, olha só, o que eu chamei aqui das questões centrais para a gente entrar na coisa do MMT? Eu chamei de questões definicionais sobre o conceito de dinheiro, tá? E questões aplicativas sobre o dinheiro. Aplicativas é um pouco essa pegada de que a teoria econômica, a ciência econômica, é uma ciência social aplicada. Então aqui, digamos que vai entrar mais o econômico da coisa, tá bom? E aqui vai entrar mais esse histórico filosófico, tá? Como é que eu estou chamando isso? É filosófico porque tem a ver com conceito, ok? Já já vocês vão ver uma citação que eu vou fazer da Leda Paulani, que é brilhante nisso aqui, tá? Tem muita gente que acha meio chato esse papo filosófico, pessoal. Não é, é necessário. Ok? Conceito de dinheiro é pano para manga, ok? Meu ex-marido tem um texto sobre isso no Keynes, que é fantástico, porque se você vai pegar só os nomes, só as palavras, você vai achar 500 mil palavras. No Keynes, meu Deus do céu, money, cash, money of account, é muita coisa, né? Então, ok, de tudo isso aí, o que é o conceito, ok? Né? A valuta lá do CNAP, que é interessante, enfim, tem coisa demais. Então, o que a gente fica, né, do conceito de dinheiro? Então, essa primeira parte é um pouco isso, tá? O que eu estou chamando aqui? Como e por que coisas, né? Porque coisas vão cumprir esse papel, né, de ser dinheiro. Como essas e por que coisas, das conchinhas ao sal ao ouro, né, apareceram na história da humanidade, funcionaram aí como meio de troca, né? E como que você tem de outro lado, meio de troca, meio de pagamento, dá na mesma, e por outro lado você tem a coisa dos registros. Vocês vão ver que toda a pegada da dívida tem a ver com a coisa do registro, ok? Que desde tabuinha de argila, desde tabuinha de madeira, desde papiro, né, chinês, egípcio, né? Tudo isso já funcionou e até o bit hoje em dia é um pouco isso, né? Ele funciona como o quê? Como registro, que caminha, né, em certas redes, ok? Então a gente vai ver como que isso aqui é importante. Muito bem. E as questões aplicativas? Gente, é incrível, né? Toda vez que eu vou falar com um aluno sobre isso, quem quiser a apresentação, depois a gente disponibiliza, tá? Pra vocês não ficarem aí pensando, fotografar, anotar, a gente manda pra vocês aí, né? Mas olha só, você começa a falar de dinheiro, todo mundo sabe de cor, né? Unidade de conta, meio de pagamento ou meio de troca, reserva de valor, todo mundo sabe disso. Mas é um pouco aquela coisa deslocada. Entende? Ninguém entende como é que essas três se amarram. Ninguém entende, por exemplo, que a unidade de conta, a lá Keynes e a lá MMT, é a mais relevante, é anterior e, num certo sentido, é ela que, de alguma maneira, viabiliza que depois aquela coisa que é um acordo entre o Estado e as trocas privadas, essa coisa acaba funcionando também como viabilizar a troca privada nos mercados, né? Então, ninguém meio que costura isso. Né? Aluno de graduação vai lá, decora, cai na prova e tal, e não fica pensando o que significam essas três coisas. Eu costumo dizer que eu adoro dar aula do Plano Real, quando eu dou a cadeira de Economia Brasileira. Por quê? Porque no Plano Real, cara, que é um plano muito bom, ok? Diga-se de passagem, né? Foi o auge aí de um certo pensamento econômico no Brasil. Ele não é só ortodoxo, muito pelo contrário. Né? Ele tem de ortodoxo aquela coisa de que ele careceu. Eu faço algumas detours, né, que vocês me ajudam a controlar para eu voltar no tema principal, mas eu acho relevante. Né? Por que eu estou contando essa história do Plano Real agora? Porque quando a gente chegar nessa parte aqui conceitual, a gente não vai ficar nessas três funçõezinhas, ok? Tá? Mas, enfim, mesmo falando delas, o que eu estou dizendo para vocês? É muito interessante, e o Plano Real partiu disso, ok? O que ele tinha de ortodoxo? A história de que tinha que regularizar as contas públicas primeiro, ok? O que ele tinha de heterodoxo? Toda uma leitura do que aconteceu na Alemanha, né? O famoso milagre do Rentenmark. Gustavo Franco tem um texto sobre isso muito bom, ok? E o que tem por trás dessa história do Plano Real? O plano partia da compreensão de que a sociedade compreenderia que essas diferentes funções do dinheiro podiam ser executadas por diferentes moedas. Olha que interessante, né? Na real, como é que funcionou o Plano Real? As pessoas continuariam usando a moeda velha, né, para meio de pagamento, né? Mas a unidade de conta era o RV, ok? Que, por sinal, variava dia a dia com o dólar, que é aquilo que ainda funcionava na cabeça de todo mundo como reserva de valor.
Sacaram? De gênio isso. Parece um detalhe e não é. Ok? Nós, por exemplo, não fizemos que nem os argentinos fizeram, que foram lá e escreveram na Constituição, né, que um peso valia $1. Por mais que isso fosse verdade naquele momento. Mas era momentâneo, tinha tudo a ver com excesso de dólar, com um bom momento da Argentina exportando pra caramba, ok? Beleza, mas não é isso. O Plano Real é de uma engenhosidade fantástica, né? E olhem que para debelar a inflação, né? Você faz uma dolarização, só que ela é disfarçada. Só que o disfarce não é pouco, pessoal. É isso que a gente vai falar nessa aula aqui, ok? Dinheiro é um disfarce, todo ele. Ok? Então, o disfarçar o dólar de URV não é pouca coisa, ok? Pelo contrário, foi o segredo da coisa, ok? Certo? Você controlava ali, ainda que fizesse as pessoas aceitarem porque ele variava dia a dia com o dólar, mas depois você transforma aquele índice, aquele indicador, que você já começa a colocar em todos os contratos, etc, etc, na moeda, né? Aí a unidade real de valor vira a moeda real. Ok? Eu lembro que do ponto de vista legislativo, do judiciário, foi muito interessante, porque os economistas tinham que convencer o pessoal lá dos tribunais e tal, de que a URV não era moeda. Tem uma frase do Gustavo que eu acho brilhante, ele explicando, olha, a URV é um feto de moeda. Legal, né? Quando você vê essas coisas saindo da boca dos economistas, né? Mas o que é isso, um feto de moeda? Mas era bem o que ela era, ok? Certo? Olha que interessante, ela tinha uma das funções da moeda, a mais básica, e ao mesmo tempo ela viria a ser moeda depois, ok? Tá? Então, aqui a gente vai estar falando dessas 3 funções, mas a gente vai estar problematizando a relação entre essas funções, ok? Vamos estar falando também daquilo que não é bem essas 3 funções, que são meio operacionais do dinheiro. Antes dessa coisa mais operacional, o que o dinheiro é? Né? O dinheiro é uma das formas da riqueza. E é isso que é chave, né? Keynes vai dar uma super ênfase. Isso, quem não entende isso, não entende nada. O dinheiro é uma das formas da riqueza. E por isso mesmo ele disputa com as demais. Esse é o grande tchan do Keynes, ok? Lá pelas tantas, os agentes econômicos, os mais poderosos entre eles, chamados capitalistas, né? Os grandes industriais e pior ainda, os financistas, eles preferem o dinheiro à produção de riqueza real, né? Então, a gente vai ver muito disso aqui também. Muito bem. E aí a gente vai ver a coisa de classes, a coisa de instituições aí dentro. Bora lá, vamos pulando aí. Essa é a frase da Leda que eu queria falar para vocês. Então, entramos na questão definicional aqui, certo? Né? Que tem essa pegada meio filosófica de saber o que é um nome, o que é um conceito, o que é um signo, o que é um símbolo, ok? Certo? Porque a gente vai estar tratando disso aqui. Coisa que a MMT dá abertura. Todo mundo está pegando, certo? Né? Se a gente for discutir isso com o neoclássico, não vai para frente. Nunca esqueço de uma frase do Pareto, que o Pareto, um texto que eu usava com os meus alunos numa cadeira que dava as bases teórico-metodológicas dos 3 grandes paradigmas em economia. Aí tinha um texto do Pareto que ele fala assim, tem gente que complica quando diz que se eu falar de uma xícara, né, tem a xícara, né, essa que eu estou segurando aqui, mas também tem o conceito de xícara. Isso para mim é uma viagem. Entendeu? O Pareto acha isso uma viagem. Bem, não é uma viagem, ok? Você pode definir o conceito de xícara, você pode entender melhor o que é uma xícara. O conceito ele pode ser tão bom que ele pode abarcar uma xícara com 3 pezinhos, 2 pezinhos, 1 pezinho, 4 pezinhos, entendeu? Por quê? Porque isso vai ser um detalhe das particularidades de cada xícara, ok? E não necessariamente faz parte do conceito de xícara, ok? Se eu tivesse que fazer um aqui agora, eu diria que o conceito de xícara é um treco usado para beber que tem uma alcinha. Concordam? Né? Digamos que a gente defina que caneca é isso quando é grandão. Sei lá, entendeu? Né? Então a gente pode definir conceitos, e isso nos ajuda pra caramba. Né? Os conceitos, eles abarcam coisas, eles são mais gerais. Portanto, eles abarcam as especificidades e abarcam o que é mais interessante ainda, as mudanças históricas. Estão sacando? Isso é que é relevante. O conceito tem que trazer dentro dele essas mudanças históricas. Beleza? Muito bem. Então tá. Olhem, saquem essa definição aqui que eu acho brilhante. É a Leda tentando explicar o que é signo, o que é símbolo e o que é conceito num texto que ela faz lá sobre dinheiro. Né? Aliás, eu estou para pesquisar para ver se a Leda tem alguma coisa sobre MMT. Eu não vi isso ainda, nunca vi ela
falando sobre isso. Mas ela é uma pesquisadora mais marxista, que fez uma tese de doutorado muito interessante sobre o dinheiro, né? E ela, por sinal, ela era muito próxima ao João Sayad, que é um outro cara que eu curto muito, que não tem essa pegada teórica aqui, mas é um cara muito de aspas, mercado, né? Um cara que já foi banqueiro, né? E já foi secretário de Fazenda Municipal da Marta Suplicy em São Paulo, né? Então tem um entendimento que é muito interessante. Outro livro que eu costumo aconselhar para a gurizada é um livro dele chamado Dinheiro, 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 tá? Muito legal. Muito bem, mas então, olha essa frase da Leda aqui tentando nos ajudar. A intuição imediata, ela é o símbolo. Dá para entender? O que significa? O que é um símbolo? Ó, gente, para todo mundo pegar isso aqui, isso é uma dica para vocês, para várias outras cadeiras, para a vida inteira, para entender muita coisa da humanidade. O símbolo tem a ver com a intuição imediata. O que é intuição imediata? É aquilo que a gente tem, ok? Quando a gente olha para alguma coisa, puff, né? Muita gente confunde isso com conhecimento. Bolsomínico, por exemplo, né? Confunde isso com conhecimento, com essa coisa imediata, e aí aconteceu comigo, é verdade, é teoria, entendeu? Não. Ok? Toda a história da filosofia, ainda mais na mão do Hegel, ela é muito uma tentativa de sair da intuição imediata. Ok? Como é que a gente faz para construir conhecimento partindo até dela? Não é negando ela. Ok? Mas como é que a gente vai trazendo a coisa para o conceito? Já vocês vão ver o que é. Tá, então, na intuição imediata, a gente tem muitos símbolos. Ok? Por quê? Porque a gente trabalha com o mundo representado. Todo mundo sabe disso, né? Vocês estão vendo aqui uma representação da Gláucia. Ok? Certo? A Gláucia dentro de casa, de saco cheio da vida, bababá, é diferente. Vai ser representada de maneira diferente, bababá, ok? Então, o que a gente tem do mundo são representações, ok? Mas, para variar, isso não é pouca coisa. Vamos trabalhar essas representações, que é o que a gente tem, ok? Ah, mas a gente vai se enganar com as representações. Ah, e as representações nunca vão nos trazer a essência do mundo. Foda-se, é o que a gente tem, e eu não vou entrar nessa discussão aí que eu adoro, mas senão a gente vai fazer só um papo filosófico, ok? Tá, muito bem. Mas nesse terreno do imediato, ok? E onde as representações aparecem aí pela primeira vez, né? Elas têm muito do simbólico. E o que é o simbólico? O interessante disso é que ele é muito ambíguo, porque ele recém saiu do realzão, que eu não consigo representar, e virou algumas representações. Dá para entender? Eu costumo dizer para meus alunos o seguinte, imagina que a gente está no mundo do uga-uga, ok? Certo? O mundo do uga-uga tem umas coisas muito legais, a gente se sente em unidade com a natureza, né? Em unidade com o outro, inclusive porque a gente nunca abriu a boca, entendeu? No que a gente começa a abrir a boca, o negócio já começa a complicar, entenderam? Porque aí, né? E aí, para mim, gui para ele, aí a coisa começa a confundir, né? Mas enfim, ao mesmo tempo, a gente tem que definir algumas coisas. Ó, vamos definir que aquele gui ali, né? É uma planta que quem comeu morreu, né? Certo? A gente tem que passar essa informação adiante. Aliás, outra palavrinha para a gente guardar aí, né? Informação, né? Muito bem, a gente tem que passar a informação adiante que aquela planta ali, se comer, morre, ok? Né? Nós vamos ter que criar um símbolo para aquilo. Nós vamos ter que usar esse símbolo para poder passar a informação adiante. Ok? Muito bem. Esse símbolo guarda muito pertencimento a essa realidade irrepresentada de antes. Ok? O símbolo carrega isso que a Leda chamou então de ambiguidade. Ok? Ele recém saiu dali, ele já está tentando dizer o que é isso. Só que ele não se autonomiza. Percebe? Né? Frequentemente nesse passado, a referência à coisa, né, ainda vai estar muito presente. Muito bem, o que acontece no signo? No signo, essa representação, ela já sai dessa ambiguidade e já se torna algo mais arbitrário, algo que anda sozinho. Dá para entender? Né? Não é à toa que o Marx, por exemplo, vai dizer que o dinheiro é o signo do signo. Quem já leu deve lembrar disso. Né? O Marx, que a gente vai ver aqui, que tem o pecado de ter uma teoria da moeda ainda, mercadoria, ok? Mas ele não é banana, né? E ele está careca de saber o social que está por trás de tudo. Não tem como ele dizer que, né? Por mais que ele use um pouco a mesma metáfora que todo mundo usa, né? Capítulo 1 da mercadoria está lá, uma opção de indivíduos trocando no mercado, né? E o dinheiro aparece, né? O dinheiro está lá, é uma mercadoria como outra qualquer. Ele diz isso. Só que lá pelas tantas, ele é uma mercadoria especial.
Lá pelas tantas, ele é um signo, um equivalente geral de todas as outras coisas, que deixou de ser uma mercadoria como outra qualquer. Ok? Ele não tem mais valor de uso, valor de troca, blá, 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 né? O seu valor de uso passa a ser expressar o valor do resto. Tão sacando como isso é um signo? E pior, na sequência, ele vai ser um signo do signo. E tem toda a discussão do Marx sobre fetiche e tal. Ok? Então, olha que interessante. Muito bem, o que é melhor do que isso? O que é melhor do que isso? Entender o conceito. O conceito é capaz de aprender a coisa mesma. Gente, essa é a mensagem hegeliana mor, né? Depois vocês vão me entender por que eu comecei por isso aí, tá? Mas, olha só, o Hegel tem a pretensão de que o racional seja real e de que o real seja racional, ok? Ele nem quer dizer com isso que não sobre um resto do mundo real jamais apercebido, jamais contido nos conceitos. Pode ser que sobre esse resto, entendeu? Mas ok, é da condição do conhecimento, a gente tem que conviver com isso. Entendeu? Mas, naquilo que eu entendo os conceitos como muito mais do que meros nomes, mais do que signos, muito mais do que símbolos. Estão sacando isso? Estão sacando? Gente, isso é chave, ok? Não vi nenhum texto escrevendo isso ainda. Se eu não for muito preguiçosa, eu vou escrever em breve, né? Sobre como é que isso é importante. Como é que falta essa reflexão sobre o conceito do dinheiro, né? Aliás, a própria Leda vai muito nesse caminho, ok? Estão sacando isso? Né? Então tem uma aposta em que a teoria, se ela acompanhar a realidade em todos os seus desdobramentos, ou, vou falar para vocês de maneira bem simples, em todos os seus aparecimentos ao longo da história. Ponto. Ok? Se eu pegar como é que aquilo que é essencial no dinheiro e que eu só vou entender depois, mas como é que aquilo aparecia desde o início, ok? E ele vai se realizando ao longo da história, eu peguei o conceito. Sacaram? Sacaram? Tá? Se eu pegar um retrato da realidade, aqui agora, eu não vou entender isso. Ok? Eu vou estar alejando o conceito. Ok? O conceito tem que abarcar todo o seu vir a ser. Tudo bem? Tudo bem? Beleza. A outra frase aqui, não tem nada de filosófica nem nada, mas para vocês verem como é que ela é isso, dita de maneira econômica. É o Keynes dizendo, a moeda de conta, o money of account dele, é a descrição ou denominação. Sacaram isso? O que é descrever ou denominar? É um nome, não é um conceito. É só um nome. Ok? Certo? O dinheiro é aquilo que corresponde à descrição. Opa! Então agora eu já tenho... O que é aquilo que corresponde à descrição? Aquilo que vai efetuar o principal da coisa, o conceito da coisa. O que ela é, o que ela vem sendo. Ok? Deu para entender? Beleza? Muito bem. Então, chegando mais ainda no nosso tema aqui. O que é o dinheiro, né? Que é o nosso tema aqui agora. Qual que é a história de seu conceito? Ok? Sendo que um conceito só é essa amarração do que aquilo foi ao longo da história. Sacaram? Inclusive os diferentes aquilos, os diferentes nomes, as diferentes coisas, ok? Que eram aquela função ao longo da história. Muito bem. Então tá. O dinheiro é a representação de algo. O que eu estou dizendo aqui? Esse algo, muita gente pensa que é só o algo da troca, né? Então, o dinheiro representa alguma coisa. Eu vendi alguma coisa, só tenho a grana, certo? Aí eu vou no mercado de novo para comprar alguma coisa. Pronto, o dinheiro é o que viabiliza isso, né? Muita gente pensa que é só isso, né? Trocas imediatas, impessoais, de produtos que independem das pessoas, ok? E que carregam uma reciprocidade que lhe é própria, ok? Certo? Algo, esse algo aqui é como se fosse a mercadoria do Marx, né? É alguma coisa que carrega, né? O social tá ali, o trabalho tá ali, né? Todo o trabalho do Marx é para mostrar que tem alguma coisa por trás desse algo. Mas na hora que virou mercadoria na troca, pronto, ok? Aquela coisa meio se autonomiza. O valor daquela coisa no dinheiro, porra, se autonomiza mais ainda, ok? Muito bem. O dinheiro, então, é isso, é essa representação desse algo. Que se, eu ainda coloquei, como assim que se? Algo que se troca. É o que se que é o complicado da coisa. Como? Quando? Por quê? De que maneira? Por quem? Né? Então esse que se aqui é isso. Quem troca? Indivíduos separáveis
dos seus comprometimentos sociais ou não? E que comprometimentos sociais são esses? Ok? Isso é fundamental. Então não resolve a gente chamar o dinheiro de uma representação de valor, da troca. Não, não resolve. Ok? Então, essa representação de algo que se troca ou algo que se deve. Só que agora a gente já deu um passinho, né, que vai nos ajudar muito. Então, olhem que interessante. A teoria econômica tradicional, né, a teoria do dinheiro mercadoria, ela para aqui, no algo que se troca. Né? Quando você fala que também tem algo que se deve, ou seja, o dinheiro também é representação de uma dívida, gente, a dívida tem a vantagem de trazer esse social muito mais perto do conceito de dinheiro. É isso que a gente vai ver. Ok? Estão sacando? E é por isso mesmo que o dinheiro, unidade de conta, vem antes do dinheiro, meio de troca. A gente vai ver isso. Muito bem. Entrando então nesses temas da dívida, né? Primeira coisa aqui. Dívida não é fenômeno primariamente econômico, mas moral. O legal dessas pesquisas antropológicas que trazem essa questão da dívida à baila é exatamente... Olhem como é que o econômico já saiu de cena aqui. Não saiu de cena, gente, do jeito antigo de pensar, ok? Não é uma questão de dividir uma pizza em fatia, cada uma pega a sua e vai para casa, né? Eu sou da economia, eu sou da política, eu sou da sociedade. Não, ok? A ideia aqui é como é que a gente vê esse treco na sua complexidade, ok? Né? Muita gente pode pensar, não, mas tem que dividir para poder entender. Cuidado, entendeu? Cuidado, porque se você divide, você corta certos nexos que nunca mais você recupera, ok? Então, claro que a gente tem que tirar as coisas de contexto para entendê-las, mas quem sabe a gente não tira elas, a gente não divide, não elas em si, como se elas aparecessem na nossa frente como elas são em si, e sai fatiando elas. Não, quem sabe a gente não divide essas questões todas, essas coisas todas, esses fenômenos todos, no seu vir a ser. Sacaram? Não é à toa que, né, isso é coisa do marxismo também, né, de dizer que a verdadeira ciência é a ciência da história, né? Essa é uma boa sacação. Quem sabe a gente não divide os períodos históricos, ok? Muito mais legal do que a gente pegar as coisas como elas aparecem pra gente sair fatiando elas todas, ok? Quando eu falo isso, eu sempre lembro do ET sendo sequestrado pelos policiais e o que aconteceria com o ET dentro de um laboratório de pesquisa moderno, né? O que o pessoal faz? Sai fatiando, né? Pois é, mata o coitado do ET. Tudo bem. Tá, então a dívida, ela não é um fenômeno econômico, ela é moral. O que significa isso? Significa que o que a sociedade faz é estabelecer relações cruzadas, ok? Certo? O que são relações cruzadas? Gente, para ir no ponto, o que a dívida é? A dívida, ela é um comprometimento com alguma coisa. Ela parte de um certo nível de igualdade entre os participantes, mas que momentaneamente não estão na mesma posição, ok? Certo? Não estão na mesma posição. Muito bem, só que essa questão de eu estar na mesma posição de um ou outro, né, não é desligada da minha posição no conjunto, no grupo como um todo. Esse é o ponto, ok? Dá para entender? Tá? Então, o que significa isso? Se dois indivíduos dentro de um grupo, dada a natureza de como é que aquele grupo se organiza para sobreviver, ok? Para caçar, ou para pescar, ou para isso, para aquilo, certo? Mas dentro dessas relações, e tem dívidas que não são de dois do grupo, ok? São do grupo, por exemplo, para com os deuses, né? O Graeber vai mostrar como é que toda essa história da dívida começa com a dívida primordial, né? A vida, né? A vida é uma dívida primordial que não se paga, né? Imagine que nas comunidades onde isso era mais forte, as dívidas entre indivíduos do grupo tinham todo esse pano de fundo de contexto. Tá dando para sacar? Tá dando para sacar? Olha só, isso inclusive significa que nos primeiros anos de dívida, ninguém via o dinheiro, e para variar tinha vários dinheiros, como hoje também, né? Várias moedas que cumprem a função de dinheiro, as funções de dinheiro, ok? Mas olha só, nesse período era muito difícil você entender que uma dívida pudesse ser paga por coisas, né? Nomeadas, representadas, significadas pelo dinheiro. Né? Frequentemente, dívida era um treco pessoal, ok? Que eu me comprometia com alguém, né? Sabe aquela coisa, olha, eu não consigo te pagar, então você me leva, ok? Eu vou servir a você agora, né? Porque de alguma maneira eu tenho um compromisso muito grande contigo, compromisso de toda a natureza, estão sacando?
Pode ser um compromisso assim, ele salvou a minha vida, né? Então eu falo para ele, olha, a minha vida não é mais minha, é sua, né? É um compromisso, tá entendendo isso? Essa ideia de compromisso e dívida, né? Muito bem. A questão é, como é que esses compromissos mais existenciais, lá pelas tantas, viram pequenos compromissos, entendeu? Né? Ah, eu tomo café na tua casa todo dia, né? Então você vai falar assim, olha, tu tá me devendo, né? No mínimo eu vou passar um mês nas férias na tua casa, né? Então lá pelas tantas, como é que esses compromissos viram pequenos compromissos quantificáveis, ok? Compromissos quantificáveis exigem dinheiro. Dá para entender? Ok? Tá? Imagina uma comunidade egípcia com seus fardos e fardos de trigo sendo produzidos, ok? E precisando guardar nos silos reais do faraó, ok? O faraó tem o compromisso de entregar aquilo, ok? No período que faltar as pessoas que colocaram ali, na quantidade que aquele grupo comunal que colocou ali, colocou. Adivinha o que vai precisar acontecer? Registro. Ok? Registro. Certo? Olhem como é que tem mil coisas complicadas. Pode ter uma sociedade, pode ter uma relação que o registro só seja pouco, né? Não, tem isso e tem um juro. Entendeu? Afinal de contas, vocês estão usando aqui o silo do faraó. Entende? Então tem N coisas que podem complicar, ok? Que são desenvolvimentos da sociedade, ok? Imagina que esse registro, por mais que ele requeira um número, e portanto, e aliás é isso mesmo, o desenvolvimento da escrita, do número e do dinheiro coincidem, que por sinal também coincidem com o Estado, não é à toa que eu estou dando esse exemplo aqui do faraó egípcio, ok? Né? Mas imaginem que esse registro, ele não é feito só lá no livro Razão do Faraó. Imagina que ele seja feito numa tabuletinha, né? E que a gente quebra, metade fica lá na contadoria do faraó e metade fica na minha mão. Entendeu? Adivinha o que vai acontecer com essa tabuletinha que está na minha mão? Né? A gente vai sair com ela por aí e ela vai virar meio de pagamento. Sacou? Mas isso porque ela era antes unidade de conta lá dentro do estabelecimento do faraó. Ok? Imaginem que se a gente, além de usar o silo do faraó, a gente tem que pagar um tributo para o faraó, ok? Seja em trigo, seja em isso, seja naquilo outro, ok? Significa que eu estou dando poder ao Estado, ao faraó, de dizer o que vai ser o dinheiro dessa economia, ok? É nisso que a gente vai chegar, isso é o cerne, inclusive, da teoria monetária moderna. Muito bem, então já estamos falando que tem sociedade por trás dessas obrigações cruzadas. Ok? E que a dívida é exatamente essa coisa que nos compromete com o outro. Tão sacando isso que eu estou querendo antes da gente chegar em dinheiro, gente? Tem sociedade, tem compromisso, ok? Compromisso moral, tá? Lá pelas tantas isso aí vai bater em contabilizar, que é o que a gente já está falando aqui, ó. Quando a obrigação inclui registro e contabilização, dá no dinheiro. Ok? Certo? Na Pedra da Roseta, se vocês forem ver lá, não tem nenhum poema lindo, maravilhoso, tem lá né? Também tem outras coisas escritas, né? Mas tem lá um registro contábil. Olha que coisa mais interessante. Muito bem. O que eu já estou falando aqui? Que o Estado também surge dessa confluência. Olha, isso tem teorias e teorias, ok? O próprio pessoal do MMT não sai assim se arvorando a ter uma teoria do Estado, ok? Isso é uma coisa abacaxizenta, né? Nós do Grupo Capeta aí, a gente fez o 2018-1 só discutindo finanças, dinheiro e tal. O 2018-2 a gente ficou discutindo isso, Estado, né? Instituições, poder, diferentes formas de poder, violência ou não violência, né? Enfim, é muito complexo. Mas o pessoal da MMT vai dizer assim, olha, onde tinha um, tinha outro, tá? Isso é muito forte. Tá? E não apenas Estado no sentido Estado imperial, né? Como você teve lá do 6º século antes de Cristo até o 8º, né? Ou os Estados nacionais modernos, ok? Né? Mas qualquer coisa que você chame de um poder organizado, ok? Né? Uma tribo que alguém chama a si a organização das dívidas privadas, estão entendendo? Isso é meio que um Estado. Né? E é muito interessante isso. Gente, o livro do Graeber é fascinante. O que tem dessas relações, inclusive ele é muito esperto, porque ele não é maniqueísta, né? Ele não tem assim um elogio do Estado contra o mercado ou um elogio do mercado contra o Estado. Não tem muito isso. Tem aquela coisa das vantagens e desvantagens de um e outro. E mais do que isso,
tem como é que tanto um sistema menos organizado pelo Estado, inclusive às vezes mais patriarcal, como essas coisas meio muçulmanas que a gente tem até hoje, ok? Tem algumas coisas que elas têm vantagens, tem coisas que têm muita desvantagem, a coisa do Estado também, só que acima de tudo, olha que interessante, os dois sistemas, eles têm uma crise ferrada e podem desaparecer quando você tem um super endividamento. Mas não é um superendividamento do Estado, nada disso não. É o superendividamento dos pobres. Uma super concentração de renda que você está esgolepado, ok? Porque os caras estão usando o sistema de dívida, o sistema de crédito, o sistema monetário para drenar a riqueza da população e a população não suporta mais. Você tem grandes insurreições, ok? Não que a insurreição em si indique o que vai ser na sequência, insurreição não faz isso. Né? Insurreição é aquele momento que você diz, não aguento mais, ok? Se tu não tiver alguma coisa para propor, meu amigo, na sequência a coisa, se bobear, até piora, ok? Né? Mas, estão entendendo, né? Tudo bem. Então, o que a gente tem aqui? Sem elaborar muito sobre o surgimento do Estado, o Estado surge, ou pelo menos se fortalece, como eu coloquei aqui no parênteses, como autoridade que vai fazer isso. Registrar, organizar e obrigar o pagamento de dívidas, ok? No início, com os deuses. No início, o Estado nasce lá como o cara que vai exatamente gerir essa grande dívida para com o desconhecido, ok? Depois dos homens e depois dele próprio. Ok? E aqui é outra pegada que vai ser fundamental para a MMT. Por quê? Porque o Estado e o dinheiro estatal, ele existe, ele se estabelece e ele se desenvolve. Por quê? Porque o Estado cobra tributo. Ok? O tributo vem antes, ok? E não é necessário para que o Estado tenha recurso para poder gastar. É o contrário. O tributo vem antes. Vem da necessidade do Estado dizer, essa coisa aqui que eu tô, aspas, dando para vocês, ok? Certo? Que eu tô definindo como dinheiro, ok? Como o Knapp, que vai dizer uma coisa muito interessante, né? Baseado no Keynes, lá o Keynes do Tratado sobre a Moeda, né? O Estado, ele não apenas fala que tem que ter um dicionário, como ele mesmo vai escrever o dicionário, né? Então, isso que o Estado vai dizer, esse é o dicionário aqui, né? Na prática, qual é que é o contrato básico aqui? O contrato básico é, isso que eu estou dizendo que é dinheiro, é aquilo que eu vou aceitar como pagamento dos meus tributos. Entenderam? Isso é o chave. Tudo bem? Passando. Então tá. Então agora eu vou pegar bem isso ao longo da história. Pra gente sair desse filosofês, né? Conceitual, mas já estou fazendo isso o tempo inteiro, vocês estão vendo, né? Muito bem. Então, o que é essa coisa? Como é que o dinheiro sai de um símbolo, onde o social até aparecia de maneira mais flagrante, né? Se é que a gente pudesse contar a história da humanidade assim. Infelizmente não dá, né? As coisas não acontecem linearzinha, bonitinha, né? Mas, simplificando, como é que a gente pensaria isso? Como é que a gente sai de um símbolo, onde o social ainda aparece, ok? Para uma coisa mais signo, ok? Onde o social, essa coisa que a gente está chamando de compromissos, meio que desaparece, né? Muito bem. Na história, isso a gente já estava falando. Ora vigoram sistemas de dívida mais pessoal comunitário, ora mais impessoal e estatal. Ok? O que eu estava dizendo? Tem vantagens e desvantagens de um ou de outro. Ok? Muito bem. O que significa isso? Os estados imperiais antigos e também os nacionais modernos, eles vão se impor nessa coisa de organizar as dívidas privadas, ok? E porque eles mesmos fizeram aquele acordo que a gente acabou de dizer, que é, eu vou aceitar isso que eu estou denominando como dinheiro, como aquilo que eu vou aceitar em pagamento de tributos. Ok? Olha que interessante, pode ter uma porrada de outras coisas funcionando como dinheiro, entenderam? Olha só, isso acontece muito em sociedade passada, pessoal. Trocas importantes, né? Aquilo que envolve o enxoval dos filhos que vão casar. Você sabe a maioria das ocasiões que você usava dinheiro no passado? Casamento e funeral. No cotidiano, as pessoas faziam trocas nas comunidades várias, que os antropólogos aí vão estudar no passado, que não envolvem, né, muito troca mais sofisticada, que estabeleçam pagamento, trocas vultosas, né? A grande cerimônia era a cerimônia de casamento e de funeral. Para isso eu ia precisar de dinheiro, né? Alguma coisa que signifique um poder de mobilizar mais elementos de riqueza, ok? Ok? Para quem não sabe, para quem que se confunde ainda o que é riqueza, gente, riqueza são bens, ok? Bens que a gente usufrui, ok?
certo? Tá? Muito bem. Para o funeral e para o casamento, eu vou mobilizar muito desse treco. Né? Aí eu estabeleço lá uma lança importante numa comunidade que vai ser usada para esse tipo de troca. Dá para entender? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Vamos fazer uma outra comunidade aqui. Ela tem tanto uma lança lá para fazer esse tipo de grande troca, como ela tem uma conchinha aqui para fazer troca de padaria no dia a dia. Ok? Muito bem. Essas duas coisas, conchinha e lança, podem ser a moeda estatal, podem não ser a moeda estatal. Ok? E o Estado simplesmente... Agora, se o Estado disser, eu aceito pagamento de impostos em lança, adivinha o que aconteceu? Virou dinheiro. Entenderam? Entenderam? Eu aceito conchinha. Virou dinheiro, tá? Eu posso ter... Que nem hoje em dia, pessoal. Hoje em dia o que acontece? Né? O cheque do Santander é o quê? É a moeda do Santander, o Santanderzinho, né? Depois tem o bebezinho, né? Banco do Brasil, Itaúzito, do Itaú, não é não? O que é isso? Um dinheiro que eles emitem, não é? Uma moeda que eles emitem, né? Ok? Certo? A moeda nacional, que é a unidade de conta, é o nome que eu vou escrever dentro do chequinho, né? Ok? Se eu escrever dentro do chequinho dólar, acontece alguma coisa? Não, né? Certo? Estão entendendo isso? Então, olha que interessante. Lá pelas tantas, a combinação maior que eu vou aceitar aquele papelzinho que está na tua mão como a moeda que eu estipulei que vai funcionar na sociedade como dinheiro, porque eu vou aceitá-la como pagamento dos meus tributos, ok? Nós fizemos um acordo aqui e está valendo. A sua moeda é a minha moeda. Ok? Estão entendendo? Tá? Vocês conhecem o caso, esse é fascinante, da ilha... Caramba, esqueci a ilha que os alemães tomam em certa época. Esse exemplo é chocante. Imagine que uma comunidade está lá convivendo, em vez de ser com as lançonas, é umas pedras grandonas, gente, servindo como, né, meio de organizar as trocas, comunidades de conta entre eles, está lá, ok? Aí o governo alemão quer que o pessoal trabalhe para poder recuperar as estradas, ok? Tá, como é que você faz para dizer para o pessoal recuperar as estradas, bota eles para trabalhar? Entendeu? Eu vou dizer que eles têm que pagar um tributo para mim, na minha moeda, que eles vão ter que obter, sei lá de que maneira. Não, faz o seguinte, vamos usar aquelas que eles já têm. Sim, só que aquelas que eles já têm é grandona. Eles vão carregar aquilo de um lado para o outro para me pagar o tributo. Vocês estão entendendo, gente? Estão sacando? O que o governo quer? O que o governo quer? Deixa eu ver se vocês estão entendendo mesmo. Agora podem responder. Isso! O que o governo quer é que aquele pessoal faça trabalho. Eles querem riqueza. O que é a riqueza? Uma estrada arrumada. Ok? Ele está disposto a pagar por isso, mas ninguém quer. Ok? O dinheiro que ele usa lá não interessa, nem é usado ali naquela comunidade. Mas a comunidade tem um treco ali que funciona. Né? Mas como é que o Estado alemão, né, o colonizador, essa altura do campeonato, vai usar aquele dinheiro? Vai carregar aquelas pedronas para um lado e para o outro? Sabe o que eles inventam? O Estado alemão vai lá e manda fazer um X de tinta preta em todas as moedas que eles têm. E ao fazer isso, o que ele está dizendo? Ele está reivindicando aquela moeda para si. Essas moedas não são mais de vocês, são minhas. Ok? Mas eu aceito que vocês me paguem e eu pagarei vocês com essa moeda. A moeda de vocês. Como é que eles fazem isso depois? Eles só vão lá e apagam o xizinho. Pronto, a moeda virou de vocês de novo. Entenderam? Nada saiu do lugar, nada aconteceu, mas nada aconteceu não, né? Trabalho foi feito. Quando a comunidade foi lá e recuperou as estradas, pronto, agora eu posso apagar aquelas moedas ali que eram minhas. Por quê? Porque eu suponho que aquilo ali me deu direito. Entende? Estão sacando essa coisa simbólica? Ok? Tem uma violência aí por trás? Também, né? Eu não virei colonizador lá da ilha só porque eu cheguei e falei, pessoal, a moeda de vocês é minha. Né? Tem que ter todo um contexto aí, inclusive de violência, né, que é acessório da questão monetária. Estão percebendo? Mas a questão monetária é chave, ela é simbólica. Com toda a violência do mundo, ia ser muito mais difícil obrigar aquela turma ali a trabalhar. Ok? No chicote, fazer aquela turma lá recuperar a estrada ia ser outra coisa. Ok? Muito bem. Então tá. Então, estão sacando, né? Os estados imperiais, os antigos e os nacionais modernos, se impõem fazendo essa organização da dívida privada por meio de um reconhecimento com a população, ok? De uma dívida pública, ok? Se você tem que me pagar tributo, o que significa isso? Você me deve,
ok? Olha que interessante, por outro lado, eu te devo, ok? Certo? Vocês vão prestar trabalho para mim, Estado, e eu vou prestar algum trabalho para você, sociedade. Presta atenção que também tem esse compromisso, ok? Não é qualquer um que diz, ó, eu agora virei Estado aqui, né? Os confederados nos Estados Unidos, né? Eu sou o Estado aqui, não é mais aquele Estado deles lá. Eu vou estabelecer uma moeda, eu vou dizer que os tributos vão ser pagos por elas e vocês vão ter que fazer isso para a gente continuar o baile, né? E nós sermos aqui a nação confederada. Vão ler na história o que deu isso, ok? Vão ver por que funcionou mais o sistema do norte do que o sistema do sul, ok? Estão entendendo, gente? Estão sacando que eu estou pegando? A questão Estado, sociedade, é uma questão complexa. Não tem a ver, óbvio que tem a ver com a questão da crença, da credibilidade na moeda, ok? Só que a crença não se estabelece também porque eu acordei de manhã e resolvi acreditar naquele cara, ok? Certo? Essa crença é algo de representação, é algo de legitimação, ok? Tudo bem. Olha assim, outra coisa que eu estou pegando aqui para, né, ver como é que esse processo aconteceu na história, mas a gente ainda está dialogando com a coisa do signo, símbolo e tal, né? A racionalização da vida, vocês lembram quem usa esse termo? Weber, né? Weber fala em racionalização da vida. Weber chama o capitalismo, as sociedades capitalistas, que para ele já tinham, inclusive, capitalismos passados, né? Mas que não eram plenos exatamente porque eles não desenvolviam isso, né? Eles ainda eram muito míticos, né? Muito místicos, né? O que vai acontecer? Quanto mais você se aproxima da racionalização da vida, mais as relações se tornam impessoais, né? E mais a coisa segue sozinha. Tipo isso, né? Tudo a ver com esse nosso papo aqui do dinheiro. Muito bem, mas olha que interessante isso aqui que eu tô pensando. A racionalização da vida é precedida, por quê? Precedida porque tem 4, 5 mil anos essa história aqui, de desmoralização da dívida. Estão sacando? Então, por mais que o dinheiro nasça com a dívida, ok? E quando ele chega na mão do Estado, o Estado organize isso, inclusive organize a sua própria existência, com base nesse compromisso que ele estabelece com a sociedade. Por mais que tenha isso, o que a gente tem ao longo do tempo é uma desmoralização da dívida. E, num certo sentido, da economia em geral, né? Essa é a briga dos antropólogos hoje, né? Essa coisa meio Polanyi, meio uma opção de gente para dizer, olha, a sociedade é maior que a economia. É isso que os caras tentam dizer, ok? Por mais que o capitalismo transforme toda a questão social em questão, né, econômica, de troca, de valor, ok? Eu não troco sequer só o trabalho, que é um trabalho, o trabalho virou uma mercadoria, né? Mas não é só isso. Não é só o trabalho que vira mercadoria, tudo vira mercadoria, né? Terra vira mercadoria, dinheiro vira mercadoria, moedas vira mercadoria, honra vira mercadoria, ok? Política vira mercadoria, tudo vira mercadoria, ok? Só que o que os antropólogos nos lembram, né? Olha, mas calma lá, porque houve um processo para isso acontecer. E isso não acontece de forma pacífica e definitiva. Isso causa estresses na sociedade, ok? E são esses estresses que geram rupturas. Olha que interessante que eu pensei agora. Vocês já ouviram falar nas moedas sociais? Já ouviram falar? Sim ou não, gente? Só 2 aqui na frente? O que é o Palmas Card? Nunca ouviram falar do Palmas? Lá da região de Fortaleza, né? Todo o pessoal da economia solidária. O Banco Central do Brasil, a última vez que eu entrei no Banco Central, eles reconheciam a existência de mais de 110 moedas sociais. 110 moedas sociais, né? O que é isso? É isso aqui que a gente está falando. É uma comunidade ali que definiu alguma coisa lá. Só que, por que essa coisa que eles definiram ali não é dinheiro de verdade? Ela não vale, ela não é aceita para pagar tributo. Ok? O que o Banco Central coloca lá? Teve uma época que eles criminalizavam. Eles chamavam essas moedas de perigosas, de alternativas. Ok? Hoje eles chamam de quê? Isso, complementares. Olha só, não, eu convivo legal com essa moeda, podem usar ela aí. Inclusive pode nascer uma do Facebook também, pode nascer também uma a Kodak estava fazendo uma moeda própria. Então, né, tecnologia blockchain facilita tudo isso e tal. Ok, mas eu aceito isso como pagamento de tributo ou não? E se eu entendo que se eu não aceitar ela não é perigo para mim, então vocês podem brincar com essa moeda aqui. Entendeu? Mas como assim só brincar? Não é só uma questão de brincar. A comunidade, ao fazer isso, na prática, o que ela está forçando? Vocês sabem? O que a comunidade está forçando quando ela faz isso? Ela está forçando que mais produção seja realizada nos 2 sentidos econômicos, né? Realizada, produzida e realizada, vendida naquela comunidade.
Entenderam? Ou seja, nessa comunidade aqui, que a gente aceita essa notinha que a gente faz aqui, no banco ali da casa do meu amigo, né? E que nós todos reconhecemos como um signo do nosso trabalho, ok? Se aqui nessa comunidade a gente aceita isso, e se esse negócio fica sendo intercambiado entre nós, o que significa isso? Menos o nosso trabalho vai ser drenado para fora, aonde ele pode valer menos. E aonde a gente, como é que a gente sabe disso? Porque a gente vai conseguir comprar menos o trabalho alheio. Aqui entre nós a gente domina isso. Sacaram? Então é isto, e num certo sentido sempre foi isso. Ainda que isso mude de forma, de figura, e aqui e ali no detalhe do seu conteúdo ao longo do tempo. Muito bem. Mas então tá. Estamos dizendo então que é muito legal a gente ver a economia sempre como tendo esse lastro, nem gosto de usar essa palavra, né? Mas vamos botar outra então. Caldo social. Ok? Tem esse caldo, tem esse pano de fundo aí. É ali que vai nascer, inclusive o dinheiro desmoralizado, né? Legal chamar hoje em dia de dinheiro desmoralizado. Muito bem. Então tá, a moralização do passado tinha a ver com essa coisa da mediação de homens, ok? Entre si, homens com os homens, compromissos entre eles, ok? Vocês estão entendendo como é que tinha um treco moral, né? Inclusive, por que escravo não entrava nessa? Porque não está na minha altura aqui. Ok? Eu não reconheço ele como um sujeito livre. Aliás, olha que interessante. O escravo era exatamente o não pertencimento a uma comunidade de compromissos. Dá para entender? Dá para entender? Tá? Ele não é digno de fazer um compromisso comigo, porque, inclusive, ele tá fora, ele não está na comunidade dele. Se tem uma coisa que os senhores sempre souberam fazer, é isso, né? Ok? Eu tenho que tirar o cara da sua comunidade. Tenho que tirar da sua família. Ok? Imagina que eu trago uma tribo de escravos para cá e trago a tribo inteira, né? As suas relações todas, o seu estado, a sua moeda. Pô, como assim? Entenderam? Não é escravo. Eu não tirei o cara do contexto dele, cortei todos os laços e estabeleci um único laço dele comigo, de propriedade. Ok? Não é isso. Muito bem, então toda a questão moral por trás da dívida tinha a ver com esses laços de compromisso. Que, por sinal, é o que me obriga a pagar. Né, gente? Né? Eu me obrigo a pagar. Eu tenho uma relação contigo, eu não sou uma pessoa desonrada. Eu tenho um compromisso contigo. Dívidas são para ser pagas. Ok? Inclusive, vira e mexe, entravam na coisa da dívida colaterais, parentes, mulheres. Ok? Em N comunidades. Mesmo assim, isso não significava torná-los propriedade, ok? Nem o escravo, nem escravo. Em muitas sociedades, você não tem isso. O Graeber, por exemplo, vai dar toda a ênfase nos romanos, ok? Como é que os romanos vão ter que ter um entendimento diferente da liberdade dos próprios homens livres? Estão entendendo isso? E a liberdade, se é que eu bem me lembro da minha leitura lá, ela tinha tudo a ver com você dispor de si mesmo. Quando você entendia que você mesmo era alguém que você possui, né? Esse entendimento é que faz com que a liberdade moderna, que num certo sentido é restringida, porque ela passa a ser a liberdade de fazer tudo o que você, aspas, quiser, desde que a lei não proíba. Então, agora ela me colocou sob um outro contrato. Dá para entender? Muito bem. O que eu estou dizendo aqui? Que todo esse processo de desmoralização da dívida, ele foi fundamental para o dinheiro virar aquela coisa mais signo. Sacaram? Quem lembra? O signo tinha mais heranças comunitárias. Lembram? Que de repente refletiam sobre ele. Ok? Agora não. Ele já fica mais independente. Ok? No que vai se independentizando, né, esse dinheiro, inclusive, ganha mais liberdade de circular. Os impérios vão se organizar em cima disso, tá? E a gente vai ver como é que vai ser importante isso. Já vou fazer um intervalinho, só acabar essa tela aqui, tá? Isso aqui eu acho muito interessante. Como é que as comunidades mais antigas, retrógradas, no certo sentido, as patriarcais, que a gente tem heranças dela até hoje, né? Ao mesmo tempo, elas se mantêm meio morais. Dá para entender? Já viram o que tem disso no mundo islâmico? Né? Tem muito de um apelo moral. Né? E tem toda uma relação de como é que... e um certo desdém por essa coisa que anda sozinha. Entendeu? Por isso mesmo que eles não são não laicos, né?
Certo? Tem toda... É uma coisa do símbolo e uma recusa do signo. Estão percebendo? Estão percebendo? E, ao mesmo tempo, tem um lado bonito nisso. Né? Por exemplo, tinha uma certa repressão da coisa das mulheres serem intercambiadas. Delas serem protegidas de virarem, coisa que em Roma não acontecia, prostituição geral, ok? Aqui você tem toda uma tentativa de segurar uma certa moralização, ok? De novo, cuidado para não fazer um julgamento de valor muito simples, ok? Não tem nada de essencialmente bom ou ruim nisso, ok? Tem vantagens e desvantagens, ok? Tudo bem, a última coisa, a compreensão... isso eu até comentei aqui, certo? Que é essa coisa que eu estava dizendo, que o outro lado dessa desmoralização é um novo significado para a liberdade, ok? Tá? Que nem eu acabei de falar que tem vantagens e desvantagens, pensem que daqui para frente, com menos esses laços morais, ok? E com os compromissos entre nós podendo ser significados numa coisa de aceitabilidade geral, por exemplo, os indivíduos conseguem ir mais longe, geograficamente. Sacaram? Ok? Vamos fazer um intervalinho?